Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse caso da exposição do Santander Cultural, né? O pessoal resolveu fazer uma exposição de zoofilias, práticas sexuais não ortodoxas, né? Como por exemplo surubas e coisas do tipo, não é verdade? Bom, eu acho que funcionou, né? Porque todo mundo, inclusive eu aqui, agora estamos divulgando a porcaria do banco, não é verdade? Mas é assim, tem vários pontos que eu queria falar sobre isso. Foi um caso muito lindo esse do Santander. Primeiro que assim, se essa exposição que aconteceu, tá, mostrando zoofilia para criança, tivesse acontecido em qualquer outro estado do Brasil, que não o Rio Grande do Sul, talvez o Ceará, isso poderia ter dado assim uma polêmica, etc, tal, mas não teria, o pessoal não teria recuado, ok? Os gaúchos mostraram o que é, como funciona um ser humano de verdade, integridade, ok? Parabéns ao povo gaúcho que colocou a pressão necessária para fazer recuar uma coisa tão má, tão obscena. Parabéns ao povo gaúcho. Bom, eu acredito que se tivesse acontecido no Ceará seria a mesma coisa. Por algum motivo, eu entendo que o Ceará e o Rio Grande do Sul, eles são estados muito importantes, tá? Se tivesse acontecido em São Paulo, a locomotiva econômica do Brasil, etc, tal, os paulistas estariam tudo assim, meio que em cima do muro, né? São tudo do PSDB, não é verdade? Inclusive eu, que sou paulista, sempre votei no PSDB quando estava em São Paulo. Puxa vida, né? Se a gente soubesse o que queria dizer o PSDB, puxa vida, se alguém tivesse ensinado pra gente na escola o que é essa porcaria de socialismo, comunismo, etc, de forma correta, ao invés de enganar a gente, ninguém tinha votado nesses pimba, não é verdade? Mas tudo bem, águas passadas. Mas vamos lá, o Rio Grande do Sul mostrou como é que funciona. Parabéns ao Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, tem um grupo grande de pessoas, inclusive alguns canais que eu assisto, de intervencionistas, né, que nem o canal Universo. O canal Universo mostrou, foi o primeiro canal que eu vi falando da exposição do Santander e eu fiquei de boca aberta. Eu sou inscrito nesse canal muito bom, recomendo. O Edemir vos fala, né? Muito bom, muito bom. Canal ótimo, tá? E o pessoal intervencionista, só que assim, eles fazem uma coisa muito errada, entendeu? Eles tentam criar um movimento intervencionista em São Paulo e Rio de Janeiro, dois lugares onde só tem bundão. Desculpa, só tem bundão. São Paulo, 95% das pessoas são bundão, todos eles, certo? Eu sou paulista, beleza? Teve momentos que eu já tive entre os 95% e outros momentos que eu já tive entre os 5% dos não bundão. Mas São Paulo só tem bundão. Desculpa, desculpa. Isso aqui é uma crítica para os paulistas. Locomotiva do Brasil, nossa, que orgulho, não é verdade? Nossa, mas na hora de fazer alguma coisa, a locomotiva faz alguma coisa? Não funciona, porque não tem linha férrea, porque isso, porque não sei o que e tal. Poxa vida, que vergonha. Mas vamos lá, continuando. O Rio Grande do Sul, ele é um exemplo. Olha, o primeiro governo militar que teve no Brasil foi quem comandou o Brasil foi um cearense. O primeiro presidente militar foi um cearense. Os outros 3 presidentes militares que vieram depois eram gaúchos e o último foi um carioca. Bom, o Rio de Janeiro é igual São Paulo, certo? Pô, foi muito bom o último governo militar lá do Figueiredo, só que depois o que aconteceu? Entregou de novo pro bandido. Puxa vida, entendeu? Não explicou, não foi nas escolas, não mostrou a história como era, fez tudo errado, entendeu? Puxa vida. Então assim, vamos ser críticos, a gente precisa ser crítico com nós mesmos, tá ok? Eu sou paulista, tá? Agora, olha só, todos os paulistas. Se o pessoal do Rio Grande do Sul consegue fazer isso, e a gente? E a gente que controla boa parte da economia? A gente não consegue fazer isso? Que tal? Um pouquinho de força. Sabe por que eu tenho esse canal e puxa, e falo um monte de coisa que eu tenho que falar, etc tal? Porque eu sei que para as futuras gerações vai ser muito mais difícil. O que eu estou tentando fazer
é trazer pessoas para o lado correto do jogo, para que seja menos difícil para os meus filhos, netos, bisnetos e tudo mais. Se a gente não atuar agora, que tá fácil, a gente ainda pode fazer, eu ainda posso ter um canal no YouTube, posso ter essas coisas, a gente tem uma liberdade ainda. Imagina o futuro, quando esse pessoal comunista tomar as coisas. Então, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, não é só uma crítica aos paulistas, mas é colocando o dedo na ferida. O que nós estamos vendo hoje é o crescimento do número de empresas de comunistas, ok? Que visam o comunismo, que estão entrelaçadas com o governo. São empresas, em geral, que contam com o dinheiro do governo e emprestam dinheiro para o governo e fazem corrupção com o governo, ok? Não é o dono de uma padaria, não é o dono de uma empresa de cerâmica, não é o dono de um mercadinho, não é o dono de uma indústria, tá? Pequena ou média, não é, tá? Mas são empresas, por exemplo, como, na minha visão, ok? Não estou falando que é, mas é a minha visão, como a Rede Globo, que implementa nas novelas o comunismo, né? Destrói as famílias. É o Boticário, que o dono do Boticário falou com todas as letras numa reportagem, que não importa que ele está fazendo propaganda, que não vai dar lucro para a empresa dele. O que importa é ele atuar socialmente na população, plantar os valores dele na população, né? Usando sempre casais homossexuais nas propagandas e tudo mais. Nada contra, ok? Nada contra. Só que assim, não... Pô, uma empresa tentar colocar isso como um valor padrão, tá? Não sei se vocês já viram, o pessoal fala muito assim sobre o orgulho o LGBT, orgulho LGBT. Desculpa, eu sou heterossexual, eu tenho orgulho de ser heterossexual? Não tenho que ter orgulho. Às vezes, a gente não deve ter orgulho em nada, mas às vezes eu tenho um certo orgulho da inteligência, eu tenho um certo orgulho, sei lá, de alguma coisa que é pessoal minha, tá? Beleza, não é verdade? Eu tenho orgulho quando, sei lá, não é bom ter orgulho, ok? Mas quando você faz uma coisa que dá certo. Tipo, eu tenho orgulho de comer banana? Não. Tenho orgulho de comer melancia? Não, isso é uma coisa que eu gosto. Tenho orgulho de andar de sapato? Não. Tenho orgulho de ser heterossexual? Não, é uma coisa normal, entendeu? A gente faz. Se o cara pratica de uma outra forma, para ele é normal a outra forma. Porque a pessoa tem que ter orgulho disso, não é verdade? Então assim, essas empresas tentam criar o tal do marxismo cultural, criar esse marxismo cultural, destruir as bases familiares, destruir as bases do Ocidente, né? Incentivar pessoas de religiões muçulmanas, que eu tenho grandes amigos muçulmanos, ok? Só que se você pega pessoas que vêm, por exemplo, de regiões de deserto, pessoas que vêm de regiões orientais que não têm costumes ocidentais, esse tipo de pessoa tem um comportamento diferente de um ocidental, tá? Então assim, eles incentivam isso de uma forma a destruir toda a sociedade. Eles não estão fazendo isso para te destruir ou para me destruir. Eles estão fazendo isso para destruir a semente, destruir os meus filhos, seus filhos, meus netos, seus netos e tudo mais. Então, o futuro dos seus filhos e dos seus netos e bisnetos, etc., vai ser péssimo se a gente não trabalhar agora. Então assim, o caso que os gaúchos fizeram no Santander, isso devia ser feito em cada uma das empresas que financiaram obras, macaquinhos, não sei o que enfiou o dedo no ânus, e outras obras que incentivam zoofilia, destruição do conceito familiar e tudo mais, ok? Essa lei Rouanet nem devia existir, ok? Se alguém quer comprar arte, que compre, nenhum problema. Eu comprava coisas muito legais durante muito tempo, até perceber que eu estava errado fazendo aquilo e acabei deixando tudo para trás. Mas, puxa vida, vocês percebem? Essas empresas, que são empresas de médio a grande porte, que estão entrelaçadas com o governo, elas não são de empresários como eu, ou como o Manuel da padaria, ou como qualquer outra pessoa. São empresas que podem ter 5 anos de prejuízo seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, e ainda assim operar normalmente.
Se eu, Afonso, tiver prejuízo durante 6 meses consecutivos, eu quebro. Mas essas empresas, elas podem operar 5 anos no prejuízo, tá tudo normal. Quantas empresas a gente não vê desse tipo? Quantas? Quantas e quantas e quantas? Não é verdade? Então assim, a gente tem que monitorar as empresas. E agora vai o meu desafio para os paulistas, pessoas que nem eu, ok? A gente tem que monitorar, tem que identificar cada uma das empresas que atuam de forma comunista, como o Boticário, como o Santander, cada uma delas, cada uma. E a gente tem que dar prejuízo econômico para elas. Simples, tá? Pergunta, alguém aqui tem conta do Santander? Com certeza não. Nando Moura falou, todo mundo que tem conta do Santander devia fechar. Eu aposto que ninguém aqui tem conta do Santander, ok? A não ser que seja universitário e tenha o cartão free lá do Santander. Aonde que o Santander ganha dinheiro? Vocês sabem. Eu já dei dinheiro pro Santander. Como? Quando eu financei carro. Vários carros que eu financei, boletos eram do Santander. Paguei juros. Comprei carro, por exemplo, picape para empresa muito tempo atrás. Eu lembro que a picape custava 100 mil e eu paguei acho que 120 mil por causa de 20 mil de juros. O Santander ganhou 20 mil em cima do Afonso, não é verdade? Agora, se eu fosse com consciência comprar o carro, chego lá, é que o Santander que vai financiar. Sabe o que é? Eu não vou comprar porque eu não aceito pagar um centavo para quem ajuda a propagar pedofilia, zoofilia. Mostro lá na concessionária, olha só, tá vendo isso aqui? Eu não vou financiar meu carro com o Santander, cara. Desculpa, prefiro andar a pé, prefiro alugar carro, prefiro não sei o que, mas eu não vou financiar essa pimba. Porque eles vão pegar esse dinheiro, o lucro deles, eles vão lá comprar esse tipo de coisa e mostrar pra criancinha. Que tal? Vocês acham que o Santander ganha dinheiro com conta das pessoas? Ganha nada. Quem pode fazer alguma coisa são os empresários. Deve ter empresário assistindo esse canal? Deve ter. Puxa, sabe? É um esforço mínimo. É um esforço mínimo. Chegou um boleto para pagar de tal empresa. Liga para a empresa e fala o seguinte: olha, eu não posso pagar esse boleto porque é do Santander. Não pago coisa do capeta. Não pago com um boleto do Santander. Você, olha, me dá o número da sua conta que eu vou depositar direto. Prefiro depositar na sua conta. Pode cancelar o boleto do Santander. O Santander ganha dinheiro com boletos, ok? Nós, paulistas, podemos mostrar para os outros estados que a gente também está no jogo. Não é só gaúcho. Não é verdade? Poxa. Só porque os gaúchos têm uma história muito mais bonita do que a de São Paulo, pô. Né? Não é verdade? A gente pode fazer isso. São Paulo não é a locomotiva? Então é isso aí. Chegou a hora do maquinista também sair pro pau, não é verdade? Cada um de nós, cada um da tal da locomotiva. Sim, é isso aí. É isso aí. Senão a gente vai ficar dependendo dos gaúchos a vida inteira. Quando for, dica para os intervencionistas: ao invés de fazer passear de São Paulo, faz no Rio Grande do Sul. Lá funciona. A não ser que a gente coloque São Paulo para funcionar. Coloque orgulho, algum orgulho, sei lá, orgulho não é uma coisa positiva, mas alguma coisa que o paulista tem, puxa, para responder à altura, pô. Que vergonha, que vergonha. Vocês já estudaram história? História tem assim, tem a Revolução Gaúcha, tá? Eu conheço um pouco, já estive na segunda capital da República Sul-Rio-Grandense, ou seja, Caçapava, e a Revolução Gaúcha, ela é colocada no livro de história como Revolução Farroupilha, por causa que é a Guerra dos Farrapos, etc. Que farrapos, meu? Que farrapos? Que farrapos? Os gaúchos até hoje têm muito orgulho da Revolução Gaúcha, que, puxa vida, São Paulo, Minas Gerais e etc. estavam oprimindo o Rio Grande do Sul. E não é por causa do couro, não é por causa disso e aquilo. É por questão de opressão mesmo. É questão de se rebelar. O Rio Grande do Sul fez uma coisa muito bonita e tem que ter orgulho. Agora, que São Paulo tem orgulho do quê? MMDC, Martim Miragaia, Drauzio Camargo, 4 estudantes que morreram. Um estado do tamanho de São Paulo tem orgulho de 4 estudantezinhos que morreram. Oh, meu Deus do céu, que história bonita São Paulo tem. Quantos gaúchos morreram na Revolução Gaúcha? Quantos? Um monte, pô. Um monte. Agora, a gente tem que montar nossa história. São Paulo não tem nada bonito? Vamos fazer a gente.
pega um monte de empresário aí, ó, bate no peito e fala o seguinte: Santander, vai lá vender boleto em outros estados, que aqui em São Paulo eu quero ver você vender um boleto. Quero ver você vender um boleto. E digo mais, essas empresas comunistas, Boticário, etc., vão fazer a parte deles, vão tudo abrir conta lá no Santander. Vão tudo emitir boleto do Santander. E a gente não vai fazer nossa parte? Vai falar para os nossos netos assim: ah, a gente não fez nada, agora estamos aí, ó, essa merda aí, meu, estamos ferradíssimos. Não tem mais YouTube, tinha, agora não tem mais, entendeu? Tem um monte de lei que não permite o cara falar o que quer. Vamos fazer nossa parte. A gente pode. E aos gaúchos, parabéns, vocês estão na frente. Mas se a gente conseguir chacoalhar os paulistas, a gente vai competir de igual logo logo, hein? Logo logo. E desafio os outros estados também. Cada pessoa dos outros estados. Será que Minas Gerais consegue, um mineiro consegue ter a altura de um gaúcho? Paulistas conseguem ter a altura de um gaúcho? Baianos conseguem ter a altura de um gaúcho? Cearenses conseguem ter a altura de um gaúcho? Tocantinenses conseguem ter a altura de um gaúcho? Bom, eu tô no páreo. Eu tô no páreo e eu espero que todos os paulistas que estejam comigo falem: a gente consegue sim, vamos fazer igual ou melhor. Vamos lá, a gente consegue sim pegar o touro à unha, meu. Que é isso, meu? A gente vai virar o estado dos bundão agora? Não mesmo. Manda bala, meu. Manda bala. Fechar a conta no Santander, desligar cartãozinho, não adianta. Mas na hora que você for financiar seu carro de 30 mil reais, 100 mil reais e apareceu: ah, a gente vai financiar através do Santander, você fala assim: não vai rolar. Não vai rolar. Prefiro andar de ônibus. Eu vou numa outra concessionária, tem centenas de concessionárias, e eu vou comprar um carro com um boletinho da Votorantim, com boletinho de qualquer outra empresa, mas não do Santander. Que tal, hein? Deve dar uma dor, né? E não é só Santander. Tem empresas comunistas, sim, empresas que brigam por ideologia, compram espaço na televisão para ensinar isso, e a gente tem que mostrar que a gente ainda domina alguma coisa. A gente é a maioria. A gente é a maioria, pô. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.